Oi, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre práticas devocionais, tá? Eu vou tentar trazer aqui um aspecto um pouco mais personalizado, tá? Talvez algumas dicas de como a gente pode, né, personalizar a nossa prática devocional para encontrar o nosso caminho. Antes de tudo, eu queria agradecer para as pessoas que comentaram, mandaram mensagens, né? Pelo pouco tempo que eu acabei ficando um pouco fora das redes sociais, eu não estava postando muitas coisas por aqui. Esse ano já foi um momento de bastante introspecção, tá? E até mesmo a minha relação com os deuses foi um período assim que algumas mudanças aconteceram. Algumas mudanças muito positivas, tá? Mas mudanças também que amadureceram bastante a minha prática. E isso, em alguns aspectos, acabou sendo um pouco duro para mim. E aí eu precisei desse tempo para lidar e para me conectar, para entender, na verdade, como essa conexão ela estava acontecendo nesse período, tá? Isso com Hecate, isso com as outras divindades que eu cultuo também, e inclusive com um entendimento, né? Um novo entendimento e uma nova conexão com outros deuses, né? E com os outros aspectos de divino em geral, tá? Isso principalmente, né, através ali da energia, do poder e da sabedoria de Hecate na minha vida. Bom, em relação à prática devocional, aqui a gente vai falar um pouco sobre paganismo, tá? Tem muitas perguntas, né, que eu vi ali que se acumularam em relação a como começar a cultuar Gaia, como começar a cultuar Hecate, Pan, inúmeras outras divindades, tá? De inúmeros outros panteões também, eu não estou falando aqui apenas do panteão grego. Então, por isso, eu vou dar algumas dicas um pouco mais amplas e genéricas, talvez. Acho que uma das coisas mais importantes, uma das primeiras a serem vistas e uma das que parecem mais óbvias, né, seria entender ali com quem a gente quer se conectar. Tá? Eu tô falando isso porque, na verdade, as divindades, né, muitas das divindades acabam sendo multifacetadas. Então, mesmo quando a gente cita ali divindades como Gaia, por exemplo, que está ligada a muitos atributos, ela está ligada tanto à maternidade, né, ao poder criador e curativo, quanto à destruição, quanto à morte, ao renascimento, ao consumo e à transformação também, né? Bem como também é uma divindade ligada às profecias. Isso significa, né, que no geral as divindades elas possuem muitos rostos, tá? Muitas características e muitos epítetos. Os epítetos, né, principalmente ali a gente vai ver, isso é muito comum dentro da religião grega, né, do helenismo. Os epítetos são títulos das divindades, tá? Características das divindades. Inclusive é muito comum que a gente veja no mundo antigo, por exemplo, Afrodite, Atena, divindades que eram amplamente reverenciadas no mundo grego, que às vezes santuários eram erguidos para honrar epítetos específicos da divindade, tá? Então a gente vai ter ali, né, Afrodite Areia, que está ligada à guerra. A gente vai ter outros santuários ligados a Afrodite e Eros, né? Ou até mesmo Afrodite como portadora do amor. Então esses títulos, eles podem, né, esses aspectos específicos da divindade podem sim acabar mudando um pouco a forma como a gente vai se conectar com as divindades e principalmente nos guiar no caminho, né? O que a gente precisa e o que a gente está buscando da divindade. Eu pessoalmente julgo, né, entender com quem, né, com qual aspecto específico da divindade a gente está procurando se conectar. Definir esse aspecto específico é um passo muito importante, tá? Para que a gente consiga criar uma prática devocional mais personalizada, tá? E que vai ressoar ali exatamente com a nossa energia, né? E com aquilo que a gente entende da divindade. A segunda coisa que pode nos ajudar bastante também nesse processo de personalizar a nossa prática, né? Para que ela ressoe mais com quem a gente é e também para que ela se desenvolva, seria encontrar ali o seu objetivo com esse culto, tá? Então, por exemplo, por mais que não seja, né, para que você se conecte com algo, né, pode ser às vezes para que você desenvolva algo, tá? Alguma característica, alguma habilidade. Por isso que eventualmente, né, quando eu venho aqui falar sobre paganismo, explicar um pouco sobre as divindades, eu sempre tento enfatizar a importância do autoconhecimento, tá bom? Dentro do processo de paganismo, até porque quando a gente sincroniza os nossos objetivos, né, com a nossa espiritualidade, a gente vai acabar percebendo que em alguns momentos, tá, a gente pode acabar se desconectando daquele objetivo e por consequência disso, a nossa espiritualidade pode parecer, né, naquele momento um pouco sem sentido, tá? Mas esse é um processo de evolução, um processo onde a gente mesmo vai acabar se sintonizando com os deuses e conosco, tá? Por isso é importante a gente ter consciência de quais são os nossos objetivos, tá? Para que a gente, porque a única pessoa que vai conseguir dar sentido, né, para nossa prática espiritual somos nós mesmos, tá? E a nossa conexão com os deuses, ela tá intimamente ligada com a nossa conexão com quem a gente é. Então, por isso, pessoalmente, eu, né, acredito que definir, entender, pelo menos compreender ali, mesmo que minimamente, independente de qual for, tá?
o objetivo que talvez, né, aquela conexão divina, aquele interesse por aquela divindade pode trazer para sua vida, né? Qual é o objetivo desse culto, né? Ou às vezes até mesmo encontrar os deuses, né, com base em quem você é. Uma outra coisa que, pelo menos dentro da minha religiosidade, né, tem se mostrado ali muito importante, a terceira dica agora, é entender como eu quero me sentir com aquela prática devocional. Qual é o meu propósito com esse culto, né? É ali uma reverência, gratidão, eu estou buscando paz, eu estou buscando purificação, proteção, amplificação de energia. E aí, conforme eu vou tendo essa conexão com os deuses, né, com essa prática espiritual, perceber se eu alcancei esse objetivo ou não, tá? Então, às vezes por exemplo, a gente começa ali a cultuar uma divindade querendo proteção, se sentir protegido, querendo se sentir energizado, alegre, conectado ou escutado, né, ouvido por alguém de alguma forma. E aí a gente vai buscar, né, conforme essa prática evolui, perceber se está acontecendo isso mesmo, tá? Ou se a gente está mais esgotado, se a gente está com medo, se a gente está mais perdido, com dúvida, ou se a gente está só no piloto automático. Por isso que sentir a prática, tá, é uma coisa que eu pessoalmente acho extremamente importante. Uma outra dica também seria ele definir ou pelo menos perceber quanto tempo você tem, né, para de fato praticar essa espiritualidade. Nesse momento aqui a gente pode ser realista, tá, com a gente mesmo, tá? Só porque você, por exemplo, tem, sei lá, pouco tempo, né, você considera ali pouco tempo de prática, não quer dizer que você é menos devoto, menos conectado, menos bruxo, menos pagão por isso, tá? A gente tem que reconhecer as limitações da nossa vida. A gente pode estar falando aqui de escola, faculdade, trabalho. Uma coisa que a gente pode fazer é incorporar ali rituais simples, tá? Dentro da nossa vida cotidiana, para que eles sejam úteis, tá? A nossa espiritualidade, né, para que ela seja frutífera, né, para que a gente consiga ali seguir com ela, para que ela nos ajude de fato, ela precisa ser prática, tá? E ela precisa ser realista. Nada que é tão irreal a gente vai conseguir manter por tanto tempo. E muitas vezes, por mais que a gente consiga manter, vai ser algo cansativo, desgastante e sem significado de fato, né? Porque a espiritualidade não é para vir trazer um fardo pra gente, né? Muitas vezes, inclusive, ela pode nos ajudar a nos libertar desses fardos, tá? Então não tem problema nenhum de você separar ali, por exemplo, né, um pequeno momento antes de dormir, ao acordar, pouco tempo, tá? E aí você pode separar um dia no mês, às vezes, ou um dia na semana, né, conforme a sua disponibilidade, para fazer um rito um pouco mais elaborado para essa divindade e para sua conexão espiritual. Os ritos diários, eles são importantes, né, principalmente quando a gente fala aqui de helenismo, né, de religião grega, mas não deixe que isso se torne um fardo para você, tá? Como eu falei aqui. Se você não conseguir fazer isso todo dia, não tem problema, tá? Só tente perceber, mesmo que se não for de forma ritualística, porque a nossa conexão com os deuses, né, sendo bem sincero aqui, não precisa ser na frente do altar, tá? Isso aí é uma limitação que a gente cria, principalmente nessa nova era, tá? Até porque nos tempos antigos, né, a gente estava andando na natureza, reverenciava os deuses, andando em frente a um riacho, reverenciava os deuses, uma árvore, reverenciava os deuses, tá? Então, vamos sair disso, se libertar um pouco disso e perceber quanto tempo de fato a gente tem, consegue e quer dedicar aos deuses, tá? E essa conexão, ela pode ser extremamente simples, ela só precisa ter significado. Por fim, uma última dica que eu queria dar aqui seria em relação aos objetos que a gente precisa, tá? Para ter ali essa conexão espiritual. A gente pode estar falando aqui, por exemplo, de um altar, tá bom? Então, quando a gente vê por aí no Pinterest, aqui mesmo nessas redes, né, às vezes eu mesmo compartilho o meu altar, como ele é montado, a gente não precisa pensar isso, né, como uma obrigação, tá bom? Inclusive, o que eu vou montando ali leva muito tempo, tá? O altar que eu tenho hoje, ele levou muito tempo para ser montado, são coisas que eu vou pegando, que eu vou atribuindo a ele com o tempo. E a gente não precisa se preocupar, né, com a sofisticação, com os itens, se vão ser itens caros e coisas do tipo, tá? Muito pelo contrário. Isso não vai fazer de você menos conectado com a divindade, menos devoto, menos pagão, menos bruxo, menos nada. O mais importante sempre vai ser aquilo que a gente não pode comprar, que é a nossa conexão com o divino.